Bom, cara, vamos responder algumas perguntas que, assim, eu não queria estar fazendo um vídeo para isso, porque isso é coisa que tem que ter ensinado, tipo, nas escolas, pô, básicas, cara, tipo, do básico, do básico, do básico. E aí você faz meio que o aluno decorar essas coisas e meio que isso não é legal porque enfraquece o cérebro dele e, consequentemente, enfraquece a curiosidade dele de querer saber o porquê das coisas, entende? Então eu coloquei duas perguntas que muita gente, poucas pessoas fazem, mas eu acho que muita gente quer saber, que é por que mais passa menos e por que se está multiplicando passa dividindo. Como assim? Para quem não entendeu, tem uma decorebinha que a gente aprende na escola que é o quê? Ah, vamos lá. 3x mais 1 igual a zero. Ou não vou mexer com x ainda não. Vamos fazer o seguinte. Vai fazer 2 menos 2 é igual a zero. Ok, 2 menos 2 é igual a zero. É óbvio que 2 menos 2 é igual a zero. E aí, para provar que 2 é igual a 2, a gente fala, pega o 2 negativo e passa para o outro lado positivo, né? Então fica 2 igual a 2. Beleza. Agora, sei lá, 3, vamos supor mesmo, 3x mais 1 é igual a, deixa eu pensar, 10. 10. 3x mais 1 é igual a 10. Geralmente, se tu tá na escola, se, né, tu já ouviu isso provavelmente, a professora ou o professor deve falar, você pega o 1 que está positivo, passa para o outro lado menos, e depois você pega o 3 que está multiplicando x e passa dividindo. E aí, funciona, porque a equação fica assim, igual a 10 menos 1, 3x fica igual a 9, x fica igual a 9 sobre 3 e x fica igual a 3. Realmente funciona. Agora eu vou pegar a mesma equação e a gente vai ver a realidade. Vamos lá. Se eu tenho 3x mais 1 igual a 10. Eu nem precisava ter escrito isso de novo, né? Mas eu escrevi, enfim. Cara, quem nos postulou isso foi Euclides. Euclides da Grécia, né? Ele diz num dos livros dele que se somarmos coisas diferentes em... Como por exemplo, se nós somarmos ou subtrairmos coisas iguais em ambos os lados, né? Ou seja, de nossa equação, por exemplo, pode ser isso, os resultados não mudam, a igualdade continua sendo a mesma. O que ele quis dizer é, se, vamos supor, eu tenho aqui uma balança, beleza? Então, eu tenho aqui uma balança, aquelas balanças de prato, pode ser? Tá bem feio, mas não tem problema. E aí, eu coloco aqui uma bolinha. E eu vou colocar aqui outra bolinha. Então, as balanças estão equilibradas. Agora, as balanças estão iguais, né? Se eu coloco outra bolinha aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que elas não vão mais ficar iguais, né? A balança vai tender a, a cair desse, não cair, mas girar desse lado. A balança pende para baixo, para esse lado aqui. Então elas não ficaram mais iguais. Agora, se eu adiciono, né, vamos colocar inicialmente, eu tenho uma e uma, tá igual. Se eu adiciono uma bolinha aqui e outra bolinha aqui, as mesmas bolinhas, né, com as mesmas massas, o resultado continua dando igual. Do mesmo jeito, se eu tiro uma bolinha daqui e tiro a outra bolinha daqui, eles continuam dando iguais também. Então, trazendo isso daqui para a matemática, o que a gente vai ter é o seguinte, 3x mais 1, olha o que eu vou fazer. 3x mais 1 igual a 10. Por que você deixou esse espaço? Vou te explicar.
Como Euclides disse, se a gente fizer uma coisa de um lado e fizer a mesma coisa do outro lado da equação, nada muda. Então, essa história de tá mais, passa menos, na verdade, a gente vai fazer o seguinte: eu não quero esse 1 aqui, eu quero que esse 1 fique aqui. O que eu faço? Vou subtrair 1 em ambos os lados da equação. Se eu faço isso, perceba que aqui fica 0. Mais 1 com menos 1 fica 0. E aqui fica 9, né? Então a gente tem 3x igual a 9. Entenderam? Ou então, né? Para ir um pouco mais devagar, 3x igual a 10 menos 1. Que seria como ia ficar, né? Se a gente passasse só para o outro lado, ia ficar desse jeito. E aí sim, 3x é igual a 9. E essa história de estar multiplicando, passa dividindo? É a mesma coisa, cara. Se eu quero sumir com esse 3 aqui e aparecer com ele aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro, para a igualdade se manter. Então eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui também por 3. Quando eu divido 3 por 3, dá 1. Então fica 1 uma vez o x. Uma vez x é x, né? Igual a 9 sobre 3. Portanto, x é igual a 3. Perceberam? O mesmo vale para o tá dividindo, passa multiplicando. Vamos supor que eu tenho aqui x, vamos lá, 2 é igual a 4 sobre x. O que eu vou fazer, eu não vou pegar esse x e passar multiplicando. Na decoreba sim, mas o que eu vou fazer é multiplicar por x dos dois lados. Então eu multipliquei aqui por x, multipliquei aqui por x. X dividido por x dá 1. Então fica 4 sobre 1, que é 4. E aqui fica 2x igual a 4. E aí, se eu quero descobrir o x, eu vou fazer a mesma coisa daquela hora. Vou dividir esse lado por 2, vou dividir esse lado por 2. Dividiu por 2, aqui deu 1. Então ficou 1 vezes x. 1 vezes x é x. 4 sobre 2. Portanto, x igual a 2. Entenderam a sacada? Então, cara, matemática não tem nada de decorar, entendeu? Você tem que entender o processo, entender o que você está fazendo. Isso vale para tudo, não só para esse comecinho aqui. Isso aqui é, igual eu falei, é o que as pessoas já deviam saber de fé e fato, entende? Mas as pessoas ainda assim preferem decorar, que tá menos, passa mais, tá dividindo, passa multiplicando, aquela decorebinha boba, né? Que, obviamente, né, você não vai fazer isso nas provas, né? Ah, eu vou dividir por 3 dos dois lados, não. Mas desde que você saiba a verdade, saiba o que você está fazendo, assim, você pode ser feliz, vai ser feliz, cara, entendeu? E isso é só no começo, a gente tem que entender tudo, a gente tem que entender na parte de cálculo que a gente está fazendo, na parte de álgebra, na aritmética, na geometria a gente tem que entender o que a gente está fazendo, entende? Então, é realmente delicada essa parte, né, das pessoas apenas decorarem o que elas estão fazendo. Mas enfim, espero que eu tenha conseguido ajudar algumas pessoas, né, que talvez não soubessem desse postulado de Euclides, né? Quem postulou isso aqui foi Euclides. Euclides da Grécia. E, bom, é isso, cara. Vamos... Esse aí foi só mais um tipo de... Não foi nem curiosidade, mas foi só, né, para realmente essas perguntas, elas são muito, muito feitas. Então, eu decidi trazer aqui, beleza? E vamos ficar para uma próxima aí. Alguma coisa mais avançada, né, do porquê. E a gente pode trazer aqui também, beleza? Valeu!